Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais um lançamento de um robô, tá? Nesse vídeo eu estou bastante contente aqui, uma estratégia aí que a gente intitulou Balancê, tá? É do estrategista Ricardo Cunha, e eu quero primeiro, né, nesse vídeo explicar a ideia da estratégia para que todos entendam, né, o que a gente vai estar fazendo, né, o que ela usa, e aí sim mostrar como que a gente pode fazer o uso desse robô que a gente desenvolveu aqui para que vocês não precisem ficar fazendo essas operações de maneira manual, né? Deixa lá o robô rodando, um robô para o MetaTrader, né? Assim como a gente já fez outros robôs aqui no canal, para quem segue aqui o meu canal do YouTube ou mesmo na comunidade do Trader Objetivo, é mais ou menos o mesmo princípio que a gente fez para os outros robôs. Mas antes de falar em robô, antes de falar em automação, eu queria primeiro mostrar aqui para vocês, vamos direto ao ponto, explicar um pouco dessa estratégia Balancê. E por que o nome Balancê? Né? Então é uma estratégia que vai trabalhar com ações. Então aqui a gente está falando de ações brasileiras, que é onde a gente fez todo o estudo estatístico e etc. nesse momento. Né? Pode ser que mais para frente a gente possa trabalhar também com ações americanas, mas ainda não tem estudo para as ações americanas, tá bom? Então a gente vai tomar proveito quando as empresas, né, elas fazem a publicação, né, a divulgação do balanço trimestral. A gente sabe que logo após essa publicação, um dia útil depois, né, ou seja, digamos, no pregão seguinte a essa publicação, a volatilidade é muito grande para esse papel. Pode ser que ele suba muito ou pode ser que ele caia muito, ou seja, dependendo da expectativa dos investidores em relação a esse resultado. Então, quem está movimentando realmente o preço não é a pessoa física pequenininha, não é o tubarão do mercado, é o investidor. São os grandes fundos de investimento. Então, independente do que a gente está lendo na análise fundamentalista, se aquele papel, sei lá, foi muito bem ou não foi, se o balanço foi bem ou não foi, o que vai gerar essa movimentação de preço é expectativa. Sempre é igualzinho quando você trabalha com uma outra pessoa. Você tem que trabalhar a expectativa dela. Tá? Então, se superar a expectativa, aquele papel vai subir no dia. E vai subir muito, porque o investidor vai estar alocando posição nos fundos. Se for muito abaixo da expectativa, aquele papel vai cair muito. Porque os investidores vão estar fazendo, né, remanejando as suas posições, vão estar vendendo ali com urgência, com prioridade. Então nada vai segurar. Não adianta a gente pensar que já caiu 5% no gap de abertura, já está com o índice de força relativa abaixo de 20, vai subir um pouquinho. Não adianta, pessoal. O estudo aqui que o Ricardo Cunha fez, então a estratégia foi idealizada pelo Ricardo Cunha, e vamos dar um mérito para o Ricardo de ter horas e horas de estudo em cima disso, acompanhando vários resultados trimestrais para chegar nessa estratégia. Então a gente vai tomar proveito da volatilidade. Se o papel cair em relação ao fechamento anterior do dia anterior 3%, a gente vai sair vendendo o papel. E só vai fechar essa posição no final do dia ou se ela bater no stop. E a gente está programando um stop aqui, porque pelos estudos a gente está colocando 6% de stop. Agora, se o papel subir muito, subir mais do que 3% em relação ao fechamento, a gente vai fazer uma compra desse papel. E vai fechar no final do dia ou um stop de 6%, caso aconteça. Tá? Então a gente está trabalhando sim com stop, não é uma estratégia maluca. Então todo mundo aqui vai conseguir calcular, né, o máximo que a gente vai ter de prejuízo baseado no quanto financeiro a gente vai estar comprando com cada papel. Então, esta estratégia, vamos pensar, essa estratégia é diferente das outras que a gente está acostumado aqui na comunidade, os outros robôs que a gente já desenvolveu, porque ela faz um trade de uma vez, né, por exemplo, balanço, então aquela ação vai ter um dia que o robô pode executar um trade para aquela ação se ela cair nesses requisitos de volatilidade. Então a gente está procurando alta volatilidade. É um robô que ele precisa da volatilidade. Tá? Ou seja, o papel subir muito ou o papel cair muito em relação ao fechamento anterior, ele vai surfar essa volatilidade ao longo do dia. E é um robô day trade. Então, com isso, a gente consegue duas coisas.
a gente vai conseguir alavancar melhor o nosso capital. Então, por isso que nos testes que a gente está fazendo aqui, a gente está recomendando caixas, né? O conceito de caixa é o capital que você está alocando para cada ação, de R$ 10.000. Alavancando 20 ou às vezes 30 vezes, que as corretoras aqui no Brasil permitem isso. Tá? Por quê? Porque é day trade. Tá? Então, no day trade, você vai conseguir alavancar porque você vai encerrar essa operação, seja venda ou seja compra, até o final do seu dia. Tá? Então, você vai conseguir fazer isso, vai conseguir se alavancar. Então, a estratégia é o balancê, tá? Day trade em ações. Então, o que a gente está... deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco do fluxo do robô. Tá? Só para poder entender o que a gente está falando aqui em relação ao fluxo. Esse robô, ele precisa de um input muito importante, que é esse conceito que a gente chamou aqui de whitelist. Ou seja, o que é isso? A gente precisa informar para o robô, falar, robô, eu quero que você opere essas ações nesses dias. Uma informação muito simples. A gente precisa de uma listinha, uma tabelinha, informar para o robô. Ticker da ação, você vai tradear no dia tal. Ticker da ação, você vai tradear no dia tal. Ticker da ação, você vai tradear no dia tal. E onde que a gente prepara essa informação? Olhando para o calendário, né, da divulgação do balanço. Então agora a gente está aqui no início do mês de julho. A gente vai começar agora uma temporada nova de resultados a partir agora de meados de julho de 2023, essa é a data que a gente está. A gente vai começar de novo, né, um calendário de divulgação de resultados referente ao segundo trimestre de 2023. Então o que a gente vai fazer? A gente vai num site confiável, Infomani, por exemplo, que divulga esses calendários, e a gente vai pegar a lista dos tickers e quando que essa ação vai divulgar os resultados. O que a gente tem que ficar atento aqui? No Brasil, pela lei imposta pela CVM, a gente tem duas opções. Ou a empresa vai divulgar os resultados antes da abertura do pregão. Então, por exemplo, vamos supor que hoje é dia 15 de julho, tá? E essa empresa vai soltar os resultados 15 de julho antes de abrir o pregão. Legal. Então, que dia que você vai tradear essa ação? No mesmo dia. Porque a volatilidade, assim que ela soltar aquele balanço na manhã desse dia, no próprio dia 15, né, nesse nosso exemplo, vai ter alta volatilidade. A gente espera uma alta volatilidade para aquela ação. Então eu vou pegar aquele papel, vou botar dia 15. Agora pode ser que essa empresa divulgue os resultados após o encerramento, depois que o pregão encerrou. Então vamos pegar um outro exemplo. Hoje é dia 19 de julho. Tá? E essa empresa vai soltar à noite, vai soltar, sei lá, 8 horas da noite, 20 horas os balanços. Então o que vai acontecer no dia seguinte? Vamos supor que dia 20 de julho seja um dia útil. No dia seguinte, no pregão seguinte, é onde a gente espera a volatilidade para essa empresa. Para o bem ou para o mal. Então a gente vai pegar aquele ticker e vai programar no nosso input dia 20 de julho. Não é dia 19 de julho. Porque dia 19 ela soltou à noite o resultado. Então você vai tradear no próximo dia. Então a grande pegadinha, né, vamos falar assim, a grande coisa que a gente tem que prestar atenção como input desse robô é armar essa lista. Que eu estou chamando aqui de ações e datas de divulgação de balanço. Você pode fazer isso uma vez só, antes, né, de começar a divulgação do trimestre, por exemplo, pegar agora no site, né, ir num site confiável, pegar todo o calendário, já montar o seu arquivinho para você conseguir automatizar esse trimestre inteiro. Né? Vão soltar agora durante julho, eu já vi alguns lá que vão ter datas em agosto, algumas lá para o final de agosto, então está bem distribuído esse próximo calendário, então o robô ele vai, todo dia vai ligar e vai verificar o que tem na sua lista, se tem alguma coisa para fazer. Se não tiver nada para fazer, paciência, não tem nenhuma ação para fazer trade hoje, legal, o robô não vai executar nada. Tá? Então, essa é a atenção. Uma vez com esse input feito, vocês como traders, né, a responsabilidade de montar esse arquivo é do trader. O robô ele não consegue automatizar isso e buscar de informações seguras devido à limitação de tecnologia que a gente tem, porque a empresa pode mudar essa data no meio, né, ou seja, o calendário, vamos supor, era para soltar dia 15 e mudou para o dia 19, mudou para o dia 20, ou antecipou, postergou, então a gente tem que estar atento. Então o trader,
é responsável por gerar essa lista para que o robô tenha os inputs corretos. E nesse e-book, né, que tem todas as instruções aqui de como montar esse arquivo, vocês podem conferir, vai estar lá num diretório, vai ter o link compartilhado aqui, tá? Nesse vídeo, de onde buscar toda essa informação, toda essa documentação do robô, o setup padrão e etc e tal, que a gente sempre coloca, tá bom? Então, essa é a responsabilidade, ou seja, essa vamos falar assim, a dor de cabeça que vocês vão ter caso vocês queiram utilizar esse robô para automatizar essas operações de balanço, do balancê. O resto, o robô vai fazer, ou seja, todo dia ele vai fazer um pré-screening, vai ler esse arquivo, vai montar essa lista, vai entender quais ações são selecionadas para aquele dia, né? Ele vai então calcular, putz, essa ação aqui está com o preço X no fechamento anterior, então eu sei qual que é o ponto de entrada, ou os possíveis pontos de entrada, caso ela suba, caso ela desça, ele já vai calcular o stop loss. Você pode utilizar a funcionalidade trailing stop, ou seja, o que é o trailing stop financeiro? Vamos supor que no meio do dia você já está ali com 5 mil reais de ganho e você quer proteger um pouco esse capital. Então você pode dar um start, a partir de 5 mil reais eu quero proteger e fazer um trailing, né, a cada 5% que eu subo eu vou subir no meu stop junto ali. Tá? Então toda essa funcionalidade tem no robô. Tem alguns filtros que a gente colocou no robô. E para mim os filtros principais são de preço mínimo da ação e de volume negociado médio da ação. Né? Para a gente também não pegar papel com baixíssima liquidez. Porque aí a chance de você tomar um stop ali é muito alta. Então você está aumentando o seu risco. Óbvio que você pode ter ganhos maiores, mas você também pode aumentar o seu risco. Então normalmente a gente recomenda que o set padrão é um preço da ação acima de R$5 e um volume de negociação médio acima de 7 milhões. Aí você consegue pegar um pouco mais aí dessa proteção. Tá? A gente sabe que nos dias de balanço o volume de negociação é absurdo, pode pegar qualquer gráfico, aí vocês vão ver que os volumes são 2, 3, 4 vezes acima da média. Não é a preocupação no dia, mas é mais a preocupação para a gente não pegar ação muito pequena, porque, por exemplo, 6% em cima de uma ação de R$1 é muito pouco, então você tem uma chance maior de tomar um stop. Né? Agora, 6% em cima de uma ação de R$30, olha a diferença que a gente está falando aqui, tá? Em relação a essa volatilidade. Muito bem, o robô vai ter todo esse ponto, vai ter também o ponto de gerenciamento de risco, que a gente também já está acostumado, para quem aqui já é da comunidade, para quem já está acostumado com os outros robôs que a gente desenvolveu, vocês vão ver que tem 3 gerenciamentos de risco no robô. Ou a gente vai sempre entrar com um fixo, ou seja, vou dar 10 mil para cada caixa, e você vai sempre tradear com 10 mil. Pronto. Ou você vai ter um sistema anti-quebra. Vamos supor que num dia você tomou alguns stops e você diminuiu o seu capital. Então ele vai calcular o tamanho dessas posições no dia seguinte baseado nesse saldo. Ou seja, caso você caia do seu capital inicial, ele vai tradear com menos, ou seja, caiu 1.000, então ele vai tradear com 9 mil por caixa. Tá? E tem o sistema que a gente intitula aqui na comunidade o Branca de Neve, que nada mais é do que fazer o reinvestimento. Então vamos supor que no primeiro dia de trade você já ganhou 5 mil. Então você iniciou com um capital de 10 mil, ganhou 5 mil. Agora você tem 15 mil para abrir as suas posições no outro dia. Então você está fazendo reinvestimento e assim a sua curva de investimento ela fica exponencial aqui praticamente. Vocês vão ver um backtest que a gente fez. Tá? Muito bem, baseado nisso, o robô ele vai ficar monitorando, que a gente chama de processo de screening. O que é o screening? Ele fica ali, abre às 10 horas da manhã, né? A gente recomenda que todo o setup abra 10 horas, ou seja, assim que abrir o pregão, o robô vai abrir, tá? E vai ficar monitorando. Bateu nos pontos de entrada, ele vai lançar ordem. E aí esse robô ele pode lançar ordens digamos, programadas, vamos falar assim, que são aquelas ordens stop, ou seja, antes de chegar no preço de entrada de compra ou antes de chegar no preço de entrada de venda, ele já vai deixar uma ordem ali pendurada para pegar, ou caso o gap de abertura já seja maior do que o que a gente precisa, ele já pode também entrar a mercado. Então esse robô ele também agride o mercado. Tá? Porque pelos estudos que a gente fez, a gente não tem tanto risco aqui. Então ele vai surfar esse mercado e vai já entrar mercado caso já dê a entrada acima do ponto que ele precisa. Tá bom? Então ele vai transformando essas ordens em posição ao longo do dia, ou já comprando a mercado, e vai encerrar essas posições no final do dia.
simples, pessoal. O operacional desse robô, ele é muito simples, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês nesse e-book, ao invés de correr todos os parâmetros, aqui eu vou correr esses parâmetros lá no robô, tá? O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Isso vale a pena a gente perder um tempo, porque isso aqui é o coração do robô, que é o que eu chamei de arquivo da whitelist, que é o arquivo, recapitulando, que a gente vai montar como aqui, ó, ticker da ação, cielo e a data em que ela vai ter o seu trade. Então, no caso aqui, foi lá do quarto trimestre de 2022, onde os resultados foram acontecendo agora no começo desse ano. Então, esse é um exemplo no começo desse ano, 27/1 de 2023. Home, 1/2 de 2023, ou seja, um dia que a gente fez o trade para essa ação. Vejam que é uma ação em um dia, tá? É uma estrutura de arquivo muito simples, é um arquivo TXT, vocês podem montar isso aí num bloco de notas tranquilamente, 2 coluninhas, um tab entre as colunas, tá? Óbvio que o robô, ele tem certa flexibilidade, né? Então, eu quero sempre tradear uma ação muito volátil. Vamos supor que você saia até do conceito do balanço. Eu vejo aqui, ou sei lá, eu sou um trader que eu tenho uma ação que toda vez que ela dá aqui picos de volatilidade, eu quero entrar tanto comprado quanto vendido. Você pode fazer uso também desse robô para esse tipo de trade. E aí o que você faz? Você põe o seu ticker aqui, a sua ação, e põe uma data padrão 31/12 de 2999. Que é a maneira que a gente comunica o robô falando, olha, sempre que der, você vai tradear essa ação todos os dias. Então, caso você queira utilizar esse robô de uma maneira um pouco diferente do que a gente está propondo aqui, você também vai poder, tá? Esse arquivo, como a gente sempre coloca, ele tem que estar num caminho, que é esse caminho que a gente mostra aqui dentro do seu computador. Quando você instala o MetaTrader, ele vai ter esse diretório aqui. Lá nos usuários do seu computador, você vai ter uma pasta escondida chamada appdata, Homing, Metacodes, Terminal, Common, Files, que você vai colocar os seus arquivos aqui. Isso vale para os whitelists, blacklists, arquivo de setores, etc, etc, que a gente vai falar também. Mas o principal, tenham isso na cabeça de vocês, whitelist. Se esse arquivo não for montado, o robô não vai tradear nada. Tá? Esse é o conceito. Antes da gente partir para os parâmetros em si, eu quero mostrar aqui, para vocês terem ideia do que a gente está falando, olha só esse backtest. Backtest feito no MetaTrader, tá? Considerando 2 balanços, então o que aconteceu aqui no começo de 2023, referente ao quarto trimestre de 2022, e o outro referente ao primeiro trimestre de 2023. Nesse cenário, a gente pegou R$10.000 e a gente deu fixo para cada trade. Então, por isso que vocês veem aqui que na corretora eu iniciei esse backtest com R$50.000. Por quê? Porque eu não sabia qual que ia ser o meu drawdown. O que é drawdown? A queda. Vamos supor que eu tivesse um monte de stop. Para eu aguentar esse monte de stop sem quebrar a minha banca, eu tinha deixado ali 50.000 nesse backtest. Mas não vamos confundir esses 50.000 com os 10.000. Então vamos imaginar, naquele caso ali, eu tenho uma ação no dia, Cielo, que ia fazer no exemplo da whitelist. Então o que vai acontecer naquele dia? Eu vou pegar 10.000 e vou dar para fazer trade em Cielo. No outro dia, vamos supor que eu tivesse 2 ações. Eu ia dar 10.000 para uma, 10.000 para outra. Vamos supor que num dia eu tivesse 20 ações. Eu ia dar 10.000 para cada uma. Ou seja, o meu 10.000 ia ter que estar alavancado em 20 vezes para eu conseguir comprar ou vender esses 20 papéis. É isso que a gente precisa entender. Então, caso você queira utilizar esse robô, a primeira coisa, trader, que você vai fazer é, na corretora que você trabalha, qual que é a alavancagem que eles vão estar te dando para cada papel. E tem outro ponto, mesmo se você configurar isso, o robô ele tem uma série de critérios de segurança que antes de sair comprando ou vendendo o papel, ele vai ler a margem que a corretora está te pedindo, para aquele volume financeiro que você está querendo comprar,
e vai falar se você pode ou não comprar. Se você não puder comprar porque você não tem margem suficiente, o robô não vai executar a operação, para você não ser zerado depois. Tá? Então tem todo esse aspecto aqui de segurança. Caso alguma conta não dê muito certo aí, né, o robô não vai abrir essa operação para você. E ele fica comunicando isso. Depois eu vou mostrar os logs, como que a gente analisa. Então dá para cada trader entender se o robô está conseguindo abrir ou não. Tá? Se tem algum problema de margem envolvido nisso aí. Então nesse exemplo eu deixei um capital maior, por isso que eu comecei aqui com 50 mil, porque eu sabia que tinha dia de balanço que ia ter 20 empresas soltando resultado. E é uma estratégia em que eu quero entrar nessas 20 empresas, porque eu quero surfar, porque não vai ter outro dia para entrar nessas 20 empresas. Eu preciso fazer o trade nessas 20 empresas. Pode ser que algumas delas não caiam na volatilidade esperada, não tenha trade, ou sejam barradas nos filtros de preço, ou barrada lá no filtro de volume de negociação. Tudo bem, beleza, não vou tradar, mas eu tenho que estar preparado para isso. E outra coisa que você, trader, tem que estar preparado é, se a gente sabe que é 6% de stop, 6% de stop, você está dando 10 mil. Entendeu? Então você sabe que 10 mil, 6%, você vai ter R$600 de stop. No pior cenário. Certo? Só que R$600 é para uma caixa. E se você tiver 20 caixas? Você está multiplicando isso por 20. Então você tem que fazer essa continha para ver. Espera aí, o dinheiro que eu tenho lá, caso dê um caos total, que eu sei, e olha que legal que esse robô é diferente. Antes de começar o dia, você já sabe qual que é o número máximo de trades que você vai fazer. Concorda comigo? Ele é diferente dos outros robôs, o Joe Biden, de chicotada. A gente não sabe se vai pegar trade no dia ou não. Aqui a gente sabe, porque a gente está montando a lista. A gente colocou lá na whitelist para o dia 15, por exemplo, de julho. Olha, eu tenho aqui 3 empresas. Então tem 3 trades no máximo. Não tem como o robô inventar trade. 3 trades, pô, dei 10 mil para cada um, vou precisar de 10 vezes 3 alavancado para gerar 30 mil, né? Se eu tomar stop nos 3, pô, 600, 600, 600, 1.800 de stop. Pronto. A minha conta vai aguentar 1.800 de stop no dia? Ah, vai, porque eu tenho 10 mil na corretora. Legal. Então vamos para o risco. Então, é a parte que a gente sempre fala do planejamento. Não adianta a gente depois delegar a responsabilidade para a ferramenta e falar, a ferramenta está aqui e não está me ajudando. A ferramenta está ajudando o máximo que ela consegue em relação à segurança, para não abrir o trade caso não tenha margem ali na hora, etc. e tal. Mas o plano do trade, quem tem que fazer é o trader. E aqui a gente consegue fazer um plano muito bom nesse robô, porque a gente sabe o máximo do que a gente vai ter no dia. Então, nesse exemplo de 20 caixas, 10 mil cada uma, a gente tem que estar preparado. Não é uma característica desse robô tomar 20 stops. Muito pelo contrário. É uma característica do robô tomar 20 gains até naquele dia. Tá? Que vocês vão ver aqui pelos resultados. Vocês vão ver que o drawdown dele, estatisticamente falando, é muito baixo. Mas temos que estar preparados para o pior cenário. Então o trader tem que estar preparado, tem que ter grana para isso. Tá bom? Ou você vai reduzir. Ou em vez de trabalhar com 10 mil por caixa, você vai trabalhar com 5 mil. Só que o que vai acontecer se você trabalhar com 5 mil? O robô ele não trabalha no fracionário. Ele trabalha no lote padrão aqui no Brasil, sem ações. Se você trabalhar no 5 mil, você não vai conseguir tradar Vale, por exemplo. A ação da Vale é maior que R$50. Tá? Então a gente tem que, tem essas coisas para analisar, tá bom? 10 mil a gente sabe que vai pegar tudo quanto é tipo de ação aqui no Brasil. 8 mil acho que já pega, mas 5 mil, eu quero trabalhar com 2.500. Legal, então você vai estar tradando no máximo ações até R$25 o papel. Então analisem isso, se faz sentido, dá para diminuir um pouco o capital por caixa, tá bom? Vamos voltar aqui um pouco para os resultados. Então, nesses 2 balanços, com essa metodologia de caixas fixas, dando 10 mil para cada um, a gente fez pouco trade. É uma característica desse robô. Ele fez 191 trades, com os 2 filtros que eu falei para vocês. Ações acima de R$5 e acima de 7 milhões de negociação.
Então já filtrou aquelas porcarias, aquelas ações muito pequenininhas. E olha que resultado impressionante. Olha o percentual de ganho desse robô. Mais de 63%. Mais de 63% dos trades ele acertou. E quando ele acerta, a média de ganho é R$ 361 reais. Quando ele erra, a média é R$ 238 reais de perda. Então, se você fizer um cálculo matemático, multiplicar 63 por 361 menos 36 por 238, você vai ter um negócio que a gente chama de expectativa matemática. Que é isso aqui, em percentual, 1,42%. E por que 1,42? Porque eu estou usando a caixa de 10 mil. Tá? Então, o que significa isso? Significa isso que a cada trade que a gente fizer, sendo fixo aqui 10 mil, estou ganhando 1,42%. E olha a expectativa matemática total. Se eu multiplicar 1,42 vezes o meu número de trades que eu fiz nesse período, 191, olha o que eu fiz com o meu capital, 271%. Ou seja, a cada trimestre, a gente dobrou o nosso capital de 10 mil. Mais que dobrou o nosso capital. Tá? Então a gente saiu ali, né, líquido aqui, a gente saiu de 50 que eu deixei na corretora e fomos ali para perto de 77 mil. Então o nosso profit and loss aqui foi de 27 mil, mas não é em cima de 50. 50 eu deixei aqui porque eu quis fazer o teste com um capital maior. Mas as caixas que a gente está tradando aqui foi de 10 mil reais. Então eu saí de 10 mil, tive um lucro de 27 mil. Eu fui para 37 mil reais. Tá? Então, realmente a chamada desse robô, as análises que a gente fez em cima dessa estratégia, na verdade, dá para dobrar o capital que você colocar ali em um resultado. Tá? Em um trimestre, digamos. De todas as empresas, considerando o trade de todas as empresas, você vai dobrar seu capital. Botou 10 mil, você vai sair com 20 mil. Botou 100 mil, você vai sair com 200 mil. E assim por diante. Botou 1 milhão, você vai sair com 2 milhões. Tá? Proporcionalmente aqui falando. Tá? E quando a gente usa uma estratégia, um método de gerenciamento de risco branca de neve, o que significa isso? Tudo que você vai ganhando, você vai reinvestindo, não é fixo mais 10 mil. Ganhei 10 mil, fui para 15 mil. 15 mil, agora vou tradar com 15 mil, fui para 20 mil. Vou tradar com 20 mil, fui para 22 mil, vou tradar com 22 mil. Caí para 15 mil, agora vou tradar de novo com 15 mil. Ou seja, você vai ajustando o seu capital, que isso a gente dá o nome de branca de neve. Olha que curva exponencial que a gente conseguiu gerar. A gente saiu dos mesmos 50 mil que eu deixei na corretora, então no começo parece que a gente está ali só empatando dinheiro. Por quê? Porque a curva é exponencial. Eu saí de 50 mil e fui para 180 mil. Em 2 trimestres. Tá? 2 temporadas de resultado. Então isso aqui fica absurdo, não dá nem para a gente mensurar matematicamente 1.255% se a gente trabalhar com reinvestimento, só que aqui a gente está indo realmente para o tudo ou nada, né? Pegando todo o dinheiro que a gente está gerando e reaplicando no próximo trade. Tá? Óbvio que a gente tem que ter um pouco de segurança, talvez aqui uma estratégia seja guardar metade, fazer o reinvestimento de metade do que você ganhou e deixar a outra metade guardadinha, né? Num fundo Selic, num tesouro Selic, alguma coisa assim, porque caso você precisa reinjetar capital, você consiga capturar dali, porque aqui a gente está sendo super agressivo. Tá? Então, pessoal, em relação a resultado, o que eu tenho para mostrar também, que não está aqui, mas está nesse relatório que o MetaTrader gerou, que é o do testador de estratégia, queria mostrar, tá todos aqui os inputs, né? Aquele lucro, aqui eu estou falando do teste que a gente fez com o fixo, né? Olha o fator de lucro, 2,63. O fator de lucro desse robô é muito alto. Robô que eu digo é estratégia, tá? O robô, ele só está seguindo a estratégia, tá? Olha o retorno, payoff esperado, né? Altíssimo, tá? E aqui aqueles números que vocês viram, né? O percentual de lucro, média de lucro da negociação, a perda, né? 36% de perda, quando você perde na média de 238, e aqui do lado eu calculei a expectativa matemática, que é aquele 1,42. Tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é isso aqui, ó, rebaixamento máximo. Vou até deixar aqui pintado de laranjinha. Ó. Tem 2 rebaixamentos aqui para a gente analisar. Rebaixamento é o drawdown. O que é o rebaixamento máximo do saldo? É o dia a dia.
seja, fechou um dia, quanto que rebaixou? 2.155. Tradando aquela porrada de papel que pode acontecer de um dia para o outro. Ou seja, o rebaixamento, ele é pequeno, galera. Tá? Ó aqui o rebaixamento máximo do capital líquido, ou seja, durante o dia, durante a negociação, né, o meu capital está variando, porque às vezes você sobe, desce, vai um pouquinho, então é um pouquinho maior, mas não dá nem 2.500. Então com um capital de 10 mil muito bem alavancado, pelos testes estatísticos que a gente fez, a gente consegue segurar aqui as pontas. Então o que você, trader, tem que garantir com a sua corretora é que você vai ter essa alavancagem lá em cima do seu 10 mil. Ou trabalhar com um capital um pouco menor, caso você não tenha tudo isso. Tá? Vamos agora para a prática um pouquinho. Quero explicar aqui no robô. Estou com a tela do MetaTrader aberta. O robô é muito simples. O que vocês vão fazer? Se vocês tiverem uma VPS, melhor ainda. Eu recomendo que tenha uma VPS configurada para colocar esse robô. Vocês vão instalar o MetaTrader nessa VPS. Então tem vídeos aqui no meu canal do YouTube, tem vídeos aqui na comunidade de como instala VPS, de como instala MetaTrader, de como instala robô, qualquer robô que seja, tá? Tem vídeos que eu explico de montagem de whitelist, de blacklist, então tem uma série de vídeos, acompanhe aqui no canal ou na comunidade, só para a gente não ficar repetindo nesse vídeo, eu queria ir direto ao ponto aqui de como a gente coloca esse robô, que a gente precisa prestar atenção aqui nesse robô do balancê. Então quem adquirir a licença vai receber o robô ativado, vai estar aqui, né? No MetaTrader tem aqui a aba navegador aqui do lado, tá vendo? Na aba navegador tem os consultores, consultor expert, e lá vocês vão ter o balancê, o robozinho. Puxou para o gráfico aqui, vocês já vão ver que o balancê aparece aqui. O que vocês têm que prestar atenção? Deixar o permitir algo trading ativado, aqui, esse flag aqui embaixo. E este flag de algo trading aqui do MetaTrader também tem que estar verdinho. O que é o algo trading? Que o robô vai conseguir colocar ordens. Senão o robô vai ficar fazendo cálculo, deu entrada, e vai ficar tentando colocar a ordem, vai entupir de mensagem de erro. Porque você está desativando a possibilidade do robô colocar ordem. Tá? Então deixa isso aqui ativado, e aqui do lado tem essa abinha de parâmetros de entrada. É aqui que você vai parametrizar alguma coisa que você queira com o robô. Então já vai ter no diretório aqui da documentação o set padrão. O que é um set padrão? É o set que a gente acha o mais recomendado, que você pode clicar nesse botão abrir e buscar esse set padrão numa pastinha que você salvou. Você busca lá o seu set padrão, ponto, acabou. Então, por exemplo, eu gravei aqui na minha pastinha do balancê um set. O que é um set? É um arquivo que é o ponto .set. Então você pode clicar no seu arquivo ponto .set que você recebeu, que você gravou, clique em abrir e ele já preenche todas essas informações de parâmetros. Tá? Do jeito que está naquele arquivo. Se você quiser alterar esses parâmetros, você pode alterar e você pode salvar um outro arquivo .set nesse botão salvar também. Fica a critério de cada um. Tá? Então a gente deixou horários pré-definidos de entrada, 10 horas já começa a entrar. O que é esse Max Open Time? É o horário máximo que você vai conseguir entrar. Aqui eu deixei quase até o final do dia. Mas com certeza não vai precisar, porque a volatilidade vai ser ali nos primeiros minutos do dia. Porque esse é um robô que não fica ali esperando. 10h05, 10h10 já vai ter entrado, abriu ali o leilão, né, acabou o leilão de abertura, você já vai estar entrando ou não em cada ação. Tá? Só deixei aqui para não ter nenhum problema. Agora, aqui a gente tem que tomar cuidado, horário de encerramento. Então verifiquem com a corretora de vocês qual que é o horário máximo seguro para que vocês possam encerrar essas operações considerando day trade. Na minha corretora, eu já fui falar aqui com o meu assessor, ele falou, olha Igor, depois das 4h10, tome cuidado, porque a gente vai cobrar que você tenha margem para swing trade. E eu já fiquei preocupado, então eu estou setando os meus robôs para se desligarem um pouco antes desse horário limite da minha corretora. Cada corretora tem seu jeito de trabalhar. Tá? Então, este é o horário em que o robô vai pegar tudo que está ali aberto e vai sair fechando. Não deixa, não subestima isso, pessoal. Se você ficar com posição aberta aqui, vai caracterizar swing, pode ser que você entre em leilão, pode ser que você não tenha saldo, a corretora passe te zerando e você vai ter custos disso aqui. Depois eu vou falar, o robô não fechou. Então, cuidado
Cuida, não é que o robô não fechou. O robô não vai conseguir fechar se você estiver no leilão. MetaTrader não funciona assim. Então não deixa para o último segundo do dia. Tá? Use essa informação da sua corretora, leilão e etc. e programe isso aqui adequadamente. Bom, dias da semana. Você pode ligar ou desligar dias da semana. Para mim não faz sentido, o robô bateu ali, ele tem que estar operando, então já está tudo ligado aos dias úteis da semana. E aqui vocês vão configurar no Asset List a opção Whitelist. Você pode configurar IBRA, IBOV, trabalhar lá no exterior, né, S&P 500? Pode. Só que se você fizer isso, o robô vai pegar qualquer ação dessas listas e vai utilizar os mesmos critérios. Deu volatilidade? Eu estou entrando. Então ele não está lendo o seu input. Então a preferência para a estratégia do balancê é que você use a whitelist. E uma vez que você colocou whitelist aqui nessa opção, lá embaixo no robô, você tem aqui o nome do arquivo da whitelist, como eu já mostrei ali no e-book. Você vai colocar qualquer nome nesse arquivo, mas tem que bater com o nome do arquivinho que vai estar lá no diretório. Senão o robô no começo do dia não vai conseguir ler esse arquivo. Tá? Então isso tem que estar batendo. Vamos voltar lá. Aqui o seu sistema, então nesse exemplo que eu fiz eu utilizei um método fixo. Então você tem fixo anti-quebra Branca de Neve para selecionar. Né? Aqui é como que você vai selecionar. O número máximo de ordens pendentes que a gente fala que pode estar acontecendo no mesmo momento, você pode alterar esse número. Isso vai impactar mais uma questão de margem. Então, se você tiver uma margem muito reduzida, antes de colocar qualquer ordem, o robô vai fazer um cálculo para ver se você tem margem ou não. Tá? Então aqui eu deixei 20, ou seja, para pegar o máximo possível, mas toma cuidado para a questão de margem também. E aqui esses dois campos trabalham juntos, então eu estou colocando um capital inicial de 10 mil, tá vendo? Quanto que é o tamanho da minha caixa? É o Total Financial Value, 10 mil, estou alavancando por 20. Por que eu estou alavancando por 20? É o leverage, estou alavancando por 20, porque eu vou falar aqui nessa parte de baixo que eu quero 20 caixas no máximo. Isso, pessoal, vai depender também do tamanho da lista de vocês. Pode ser que a lista no dia tenha 5. Mas não precisa se preocupar, porque 20 alavancado, 10 mil, desculpa, alavancado por 20 dividido por 20, você está dando 10 mil para cada caixa. É isso que importa. Tá? 10 mil para cada caixa, ativou o robô, pronto. Não precisa colocar nada aqui no User Entry Price Stop Loss. Isso é só caso você queira alterar os pontos de entrada e de stop. O robô ele trabalha com 3% na entrada. Vamos supor que você queira alterar isso para 4%. Você vai digitar 0,04. Não é 4%. Tá? Então, às vezes tem essa pegadinha. E o robô tem stop de 6%. Quer trabalhar com 5%. Aí você digita um valor diferente. 0,05. Isso é 5%. Caso você não digite, né, você deixe 0 no caso aqui, como estava antes, deixa eu apagar aqui, o robô vai entender que é o padrão, é o default. Então não precisa ficar entrando valores aqui. Tá? É só caso você queira um valor seu, específico, porque você fez um estudo, porque, sei lá, por algum motivo você quer um valor diferente. Tá bom? Então o robô tem essa flexibilidade. Os filtros do robô, então filtro de preço mínimo, R$5 por ação, 5. Filtro de negociação, 7 milhões. Esses são os filtros que eu uso, por exemplo. Você pode reduzir. Não, eu quero pegar a coisa menor, quero botar filtro acima de R$2. Você pode botar aqui acima de 2 milhões já estou pegando. Beleza. Você pode mudar esses filtros. Né? Filtro de setor. É um filtro muito comum, que já existia nos outros robôs, a gente também está trazendo para esse robô. Eu acho que não faz muito sentido, porque a gente quer fazer o trade. Independente do setor, a gente quer volatilidade. Então, do jeito que está falso, ele não está filtrando. Se a gente ativar esse filtro aqui, botar true, significa que naquele dia ele não vai entrar, né, em ações. Ele vai pegar uma primeira ação de um setor, por exemplo, químicos, Braskem, e não vai pegar a próxima, mesmo se tiver com um balanço ali programado para várias ações do mesmo setor no mesmo dia. Tá? Então, vou desativar porque eu quero pegar todas. Tá? E o famoso trailing stop, os parâmetros de trailing stop. Isso aqui, o trailing stop, ele é baseado no financeiro, assim como a gente fez nos outros robôs. Tá? Então, quem já está acostumado, igualzinho ao trailing stop que está lá no robô DT Pro, o Day Trade lá, em ações que a gente tem com as 3 estratégias da comunidade, o Joe Biden, o Chicotada e o Gasparini.
Então, você normalmente pode ativar ou desativar o Trailing Stop. Então, você liga ou desliga nesse botãozinho aqui. O falso está desligado. Se você clicar em True, você ligou o Trailing Stop. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou botar, por exemplo, 2.000. O que significa isso? Ou 1.000, por exemplo. Vamos botar um valor redondo. 1.000. Significa isso. Começou seu dia, você está abrindo posição, tal. Bateu 1.000 no seu financeiro. Se o seu financeiro naquele dia já atingiu 1.000, primeiro precisa atingir 1.000, é o gatilho. Aí ele vai proteger, trazendo o seu stop para 75% daquele 1.000. Ou seja, 750. Então o seu stop está em 750 financeiro. E a cada 5% que você vai subindo 1.000, por exemplo, foi para 1.005, 1.010, né? Você vai subindo o seu stop junto. O que acontece? Por exemplo, 1.000, vamos supor que não subiu, 750. Se o seu financeiro começar a cair e bater no 750, ele fecha todas as posições e encerra o dia. Então ele protege o seu ganho. Ele não é um trailing stop individual para cada ação, justamente porque a gente está trabalhando com o contexto de uma protege a outra. Uma está ganhando, outra está perdendo, mas no volume total, naquele dia, estou com 20 trades em abertos, estou mais de 1.000, por exemplo. Tá? Então ele está protegendo aquela barreira. Você pode mudar o trailing stop, pode pôr 50%, 25%, 10%, ou seja, o quanto você vai estar próximo do seu gatilho, você pode ir mudando isso nesse trailing stop percentual aqui. Tá? Pelos testes estatísticos que a gente fez, pessoal, você pode tomar umas violinadas aqui se você estiver trabalhando muito perto e perder, né? Às vezes dá aquele pivôzinho, continua subindo o preço ou continua descendo, então você acaba perdendo e deixando muito dinheiro na mesa. Tá? Então cuidado com o trailing stop. Tá? Eu sei que muita gente gosta para proteger o capital, mas cuidado com isso. Magic Number do robô. Então aqui você vai pôr o Magic Number do robô, por exemplo, 20.000, Magic Number, 2.000, 20.000. E você pode monitorar outros robôs também. Funcionalidade, características dos nossos robôs aqui da comunidade. Você pode ficar monitorando outros robôs. Tá? Deixa eu ver. Justamente para usar esse filtro aqui, ó, Distinct Symbol for EAs. O que significa esse filtro? Caso você ative esse filtro, ele vai monitorar esses Magic Numbers. Então vamos supor que você põe de 1.000 a 5.000 aqui. Você tenha vários robôs rodando. Você botou um robô no 1.000, outro robô no 2.000, outro robô no 3.000 e assim vai. E aqueles robôs já estão abrindo, sei lá, papéis. Sei lá, abriu em um robô Petrobras, no outro abriu Vale e assim por diante. Se aqueles robôs já estiverem operando com esses papéis e você tiver com esse filtro distinto aqui ativado, Distinct Symbol for EAs ativado, eu falo, cara, mesmo eu estou com todas as condições para entrar aqui em Petrobras, vamos supor, bateu minha condição de volatilidade, de preço, de tudo, passou em todos os filtros, estou aqui para colocar a ordem. Ele vai falar, mas esse papel está aberto no outro, então não posso abrir. Então ele evita essa duplicidade de abrir papéis. Pode fazer sentido, dependendo da estratégia de vocês, pode ser que não faça sentido, então deixa desligado se não fizer sentido. Tá? Por isso existe funcionalidade básica que a gente está trazendo como herança do DT Pro para facilitar, né, para todos que já conhecem utilizar a mesma funcionalidade. E aqui a gente digita os arquivos de whitelist, blacklist e arquivos de setores. Lembrando que neste robô a blacklist não faz tanto sentido, né? Ou seja, o que faz mais sentido é o whitelist, então você não precisa trabalhar com a blacklist. E arquivo de setores, caso você não queira ficar filtrando o setor, também não vai fazer sentido, você não precisa colocar esse arquivo aqui. Tá? Mas o whitelist, na estratégia do balancê, é o caminho que a gente está usando para trabalhar. Tá? Vocês já conhecem também o filtro de Show Error Log, isso aqui significa botar todo o log de erros na tela, fica aquele log matrix no gráfico, tá, do robô. Então, alguns gostam, alguns odeiam, então deixa desligado caso você não goste. E aqui você tem a opção ainda de colocar o seu custo operacional por operação. Então, sei lá, gasto R$ 2,50 cada operação. Então eu tenho, se eu abrir um trade aqui, eu tenho lá os meus R$5, incluindo emolumentos, corretagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então o robô vai te ajudar a calcular isso aqui. Tá? Então, com tudo isso aqui configurado, só clicar em OK, ponto, o robô já está na tela. Esse é o robô. Tá? O robozinho já está aqui. É isso. Então ele vai mostrar no dia o seu número mágico, todos os tickers, ou seja, todas as ações que ele está pegando, então a lista aqui fica grande, vocês vão ver que vão ter linhas e linhas de ações quando ele começa a funcionar e você tem muito trade. Ele vai calculando o seu bruto,
né, diário e mensal e vai ficar com o seu líquido diário e mensal baseado naquele custo de operação. E aqui você acompanha se o robô está ligado ou não, EA on, e se o screening está ligado ou não. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, são 9h19 da manhã, não abriu ainda o pregão, porque eu coloquei 10 horas. Então o meu screening está parado, o robô está esperando dar o horário para abrir. Mas o robô já está ligado. E ele está ligado, que eu vejo que está EA on e o meu robô e o meu botão está verde. Tá? Então o robô está aqui, deixo o MetaTrader ali ligado, na sua VPS preferencialmente, e pronto, e vai fazer suas coisas. Tá? Caso vocês precisem monitorar, né, as conversas com o robô, ficam nessa aba aqui, Experts. Tá? Na caixa de ferramentas, essa aba Experts. Olha que interessante. Primeira coisa que esse robô falou para mim na hora que eu liguei ele. Olha, minha licença é válida até tal data. Ah, beleza, obrigado. A minha whitelist foi aberta com sucesso. Legal. E você tem 517 entradas na whitelist. Pessoal, para mim, isso aqui tem que ser um mantra. Ligou o robô, vai na aba Experts e certifica que tá legal isso aqui. Porque depois não adianta chorar no decorrer do dia, meu robô não abriu nada. Você verificou se conseguiu pegar o seu arquivo? Você conseguiu ver quantas posições tem no seu arquivo? Porque eu sei que esse arquivo a gente está manipulando todos os dias e às vezes você salvou no lugar errado, colocou um Lzinho minúsculo, colocou um nomezinho errado e o robô não vai conseguir abrir. Então não precisa esperar no meio do dia para descobrir que você fez alguma coisa errada. Aqui, ó, antes do pregão, 9h20 agora que eu estou, 9h21, eu já abri o meu arquivo. Já conseguiu ler e montar a minha estrutura. Beleza, não preciso mais me preocupar, vou trabalhar, vou brincar com as crianças, vou fazer comida, vou fazer outras coisas. Entendeu? Então, tenham esta prática, conversa com o robô. O robô está informando um monte de coisa. Todos os robôs que eu desenvolvo, eles têm essa característica. Tá? Então não deixa para dar o problema para depois vir correr atrás, do desespero, como que eu desligo, como que eu faço, como que eu monto outro arquivo. Tudo isso dá para a gente contornar, mas aí você já perdeu a entrada do trade, já deixou dinheiro na mesa, né? Então vai monitorando, principalmente na abertura aqui, deu tudo certo, tchau. Fecha aqui, bonitinho, pode até deixar isso aqui minimizado, deixa o robô ligado, minimiza o seu MetaTrader, se quiser, tá lá ligado no seu VPS, pronto. Beleza? Para quem é da comunidade, né, estamos com um desconto bom aqui nesse robô, tá? Então a gente está fazendo licença, falando um pouco da parte comercial, válida para toda essa temporada. Né? Vocês podem ver aqui que a minha licença é dia 15/9, ou seja, então até dia 15 de setembro a gente cobriu toda a divulgação de resultados, começa agora no meados de julho, corre durante agosto, acho que tem uma ou outra lá no começo de setembro, mas coisa bem rara, então dá tempo de passar por todas as empresas. E não só isso, como eu falei para vocês, vocês podem utilizar esse robô para ações de altíssima volatilidade, ou para colocar lá no S&P 500 para trabalhar com, sei lá, criptomoeda, abriu acima de tantos por cento, eu quero já sair comprando, abriu abaixo de tanto, quero sair vendendo, então dá para usar a imaginação, o critério é que é o mesmo. Tem lá os campos de User Defined, você pode mudar o percentual. Olha as possibilidades que um robô desse pode trazer para você. Então, uma vez que você compra a licença não é só para o Brasil. Você viu as listas que estão ali dentro, você vai conseguir trabalhar, que a gente já prepara os nossos robôs lá na corretora Exness, com todos os ativos internacionais, ações, forex, criptomoedas. Imagina trabalhar com volatilidade de criptomoedas. Pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida, entre em contato comigo lá no @YKLRobots, tá bom? Quem se interessar, já está aberto, vocês vão verificar aqui, né, no link aqui, é um link para um form que vocês vão preencher solicitando aqui a licença, tá? Vocês têm que colocar o código das contas que vocês querem, tá bom? O form é totalmente autoexplicativo, muito bonitinho, já pede ali a sua licença, que já nesses próximos dias a gente vai estar processando todos esses pagamentos tal, e vai estar entregando para todos vocês aqui a versão oficial do robô. Pessoal, é uma estratégia muito poderosa. Então vamos prestigiar aqui o Ricardo,
por essas horas e horas aqui de estudo, né, de fazer na mão também, já fez trade na mão, mostrou os resultados, fez uma live aqui com a gente também na comunidade mostrando, é uma estratégia poderosa, tá? Dá para fazer muito capital com poucos trades. Tá? É um pouco diferente do Joe Biden, é diferente do chicotada, em que essas estratégias, né, Joe Biden e chicotada, elas são mais, digamos, mais longo prazo, e aqui a gente está falando de um curtíssimo prazo, a gente está potencializando muito o capital. Então vale a pena um investimento do meu ponto de vista, tá? Eu, por exemplo, vocês sabem, eu já falei isso aqui para todo mundo, eu não opero manualmente porque eu não tenho tempo e porque, né, assim, eu tenho outras coisas para fazer e eu gosto de fazer essa programação das estratégias que eu vejo que tem alto potencial, programo como esse robô aqui e deixo ele trabalhar para mim. Então, enquanto eu estou fazendo outras coisas, eu tenho os meus funcionários ali trabalhando e gerando dinheiro. Esse, com certeza, vai ser o funcionário do mês agora de julho e de agosto. Tá? Então, não percam essa oportunidade, pessoal, porque senão, só depois, lá no outro trimestre. Isso aqui não vai ter todo dia. Tá bom? Espero que vocês gostem. Conto aí com vocês. Abraços.